Tempo de Luz. Olá! Mais uma vez estamos aqui com o mesmo objetivo: falar para você um pouco da Palavra de Deus, transmitir para você conteúdos extraídos da Palavra de Deus e que te esclareçam, que te sirvam de várias formas, que abençoem a tua vida. Enfim, que a Palavra de Deus faça por você aquilo que só a Palavra de Deus pode fazer pela vida humana. Vamos orar. Amado e soberano Deus, eterno e santo Pai, nesse instante, Senhor, invoco a Tua presença, peço que o Senhor esteja aqui, presente neste local, auxiliando, apoiando. Peço a presença do Teu Espírito Santo, tanto aqui comigo, como também junto ao telespectador, trabalhando essa palavra, utilizando todo o Teu poder abençoador, transformador, para fazer com que essa palavra, ora veiculada, venha a mudar vidas, venha a modificar corações para melhor, venha a esclarecer consciências e venha a trazer demais benefícios que a Tua santa e gloriosa palavra tem o poder de trazer para a vida daquele ou daquela que se propõe a ouvir, a entender e a obedecer as Tuas palavras, Senhor. Agradecemos também por esta casa que nesse instante se torna um canal de transmissão, um veículo de transmissão dos Teus conteúdos e dos Teus interesses em relação ao ser humano. Agradecemos por isso, agradecemos por todos envolvidos, direta ou indiretamente, nesta programação. Contamos com o Teu apoio, pedimos, suplicamos a Tua presença, pois muito carecemos dela, sabendo que o Senhor nos atende, que já está aqui conosco, bem como está também junto ao telespectador, o instruindo e ajudando a captar, a entender e a se submeter aos Teus preceitos, às Tuas diretrizes, às Tuas instruções espirituais. Pelo que já te agradeço, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Pois então, nós hoje vamos falar um pouco, como sempre, o nosso livro referência é a Bíblia Sagrada. O nosso livro de abordagens é a Bíblia Sagrada, com seu conteúdo vastíssimo, muito profundo, muito enriquecedor, muito abençoador. E nós sempre estamos escolhendo textos, trechos bíblicos, para especificamente dali trazer para você aprendizados, ensinamentos que te abençoem e que com certeza vão ter ótima utilização na sua vida, vão ter grandes resultados se colocados em prática por você na sua vida, no seu dia a dia. O nosso texto de hoje, ele está na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 12, versículos 1 e 2. Então, carta aos Romanos, capítulo de número 12, versículos 1 e 2. Bom, deixa eu te adiantar aqui que o propósito geral da carta aos Romanos é explicar como a salvação do homem é oferecida por meio do Evangelho de Jesus. O propósito geral
da carta aos Romanos é esse. E tem pontos específicos, tem bastante. Nós vamos, de acordo com o nosso tempo, nos deter aqui em alguns pontos que eu espero que te abençoem bastante. Capítulo 12, versículos 1 e 2, que nos dizem assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois bem, um primeiro destaque, uma primeira abordagem que a gente faz aqui, está no versículo 12, e que diz respeito ao sacrifício vivo. É que naquela época eram feitos muitos sacrifícios. Ainda hoje, há religiões, há rituais que utilizam sacrifícios diversificados. E quando se trata de sacrifícios de vidas animais, normalmente, o animal precisa ser abatido, o animal precisa ser morto, para que depois se ofereça à divindade respectiva o corpo morto daquele animal, que anteriormente estava vivo. O apóstolo Paulo aqui, então, ele faz menção a essa, ou melhor, ele faz essa recomendação dizendo o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, você está vivo, eu estou vivo, e a gente deve apresentar a Deus o nosso corpo nessas condições em que ele está, ou seja, numa condição viva. E também de modo santo e agradável. E Paulo chama isso de o vosso culto racional. Deixa eu fazer aqui uma breve observação relativamente a esse termo racional. Racional é algo que é lógico, racional é algo que é coerente, racional é algo que é inteligente. E quando se trata de uma pessoa racional? Pessoa racional é aquela pessoa observadora. Pessoa racional é aquela pessoa moderada na linguagem, cautelosa nas palavras. Pessoa racional é aquela pessoa que tem facilidade para chegar a conclusões certas a partir de uma breve observação dos fatos. Tudo isso são características de uma pessoa racional. E culto racional, o que seria? Bom, culto racional seria aquele culto em que se sabe o que se está fazendo. Culto racional seria aquele culto em que se sabe por que se está fazendo. Culto racional seria aquele culto em que se sabe o que se está oferecendo. Culto racional seria aquele culto em que se sabe a quem se está oferecendo e assim por diante. Ou seja, tudo feito de uma maneira raciocinada. Racional está ligado a raciocínio e não feito de modo desorganizado ou de modo estabanado, não feito de qualquer modo, nem de modo supersticioso, nada disso. O apóstolo Paulo chama de culto racional, querendo trazer esse sentido de que você sabe o que está oferecendo,
você sabe a quem está oferecendo, você sabe por que está cultuando, você sabe a quem está cultuando e assim por diante. E nesse sentido de ter todo esse conhecimento, de ter toda essa racionalidade, daí porque culto racional. E o que o apóstolo Paulo vincula a essa espécie de culto? A apresentação do vosso corpo em sacrifício vivo. Ele enfatizou vivo e eu já disse por quê. Porque naquela ocasião, inclusive na lei judaica, há várias espécies de sacrifícios mortos. Como assim? Se escolhe a vítima, um bezerro, uma cabra ou algum outro animal semelhante, se mata aquele animal e oferece então o sacrifício morto. Sacrifício vivo, nesse caso, passa a ser enfatizado em contrariedade àqueles outros da velha e antiga e superada aliança. Aqui, como eu disse, o propósito da carta aos Romanos é explicar como a salvação é oferecida ao homem por meio do Evangelho de Jesus, onde consta a nova aliança, onde consta também, aqui nessa passagem especificamente, essa questão de oferecer a Deus o nosso corpo, mas não morto, e sim vivo, na condição em que estamos, vivos, santo, irrepreensível, agradável, melhor dizendo, que é o nosso culto racional. Pois bem, então, além de sacrifício vivo, o apóstolo Paulo inclui mais um item, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, ou seja, não só sacrifício vivo, mas também sacrifício santo. E vamos fazer aqui uma breve colocação sobre o que a palavra santo significa no contexto bíblico. No contexto das Escrituras Sagradas, no contexto geral das Escrituras Sagradas, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, tanto da Velha quanto da Nova Aliança, santo significa separado. Separado de e separado para. Mas separado de quê? Separado para quem? Separado de coisas que não agradam a Deus. Separado de práticas que não deixam Deus satisfeito. Separado de ações, de posturas e de comportamentos que vão ofender a Deus, que vão aborrecê-lo, que não vão deixar Deus agradado, separado de tudo isso. Então, vamos aqui fazer algumas cogitações. Aqui que assim, são úteis inclusive para o nosso tempo atual. Vamos pensar o seguinte: você acha que a prática da mentira é uma coisa que agrada a Deus ou que o desagrada? Você acha que a prática da inveja é uma coisa que agrada ou desagrada a Deus? Você acha que a prática de toda espécie de ilícitos, coisas ilícitas, coisas ilegais, você acha que prática nessas direções agradam a Deus ou desagradam a Deus? E outras práticas, prostituições do corpo, inclusive, coisas que envolvem muito duplo sentido e outras espécies de contaminações, às vezes em níveis linguísticos, em níveis de linguagens, às vezes em outros níveis. Mas o fato é que todos esses itens que eu estou aqui elencando, a prática de tudo isso, agrada a Deus ou não? Se não agrada, então se afaste, se separe. E na medida em que você está se separando, você está se santificando.
Na medida em que você está separado de práticas, de condutas, de comportamentos, de realidades que não agradam a Deus, na medida em que você está separado disso, você está santo diante de Deus. Não que você seja melhor que as outras pessoas. Não que você tenha se tornado uma divindade por causa disso. Não é santo nesse sentido. É santo no sentido de separação. Nesse sentido é que eu estou me referindo. E que é nesse sentido que Paulo fala conosco. Então, já temos aqui 2 itens. Sacrifício vivo, já falamos sobre isso. Sacrifício santo, estamos falando sobre isso. E repito, santo no contexto geral bíblico significa separado. Então, seja você, seja eu, sejamos pessoas separadas. Mas separadas do quê? De toda e qualquer espécie de realidade que não vai de encontro aos interesses de Deus. Sejamos separados de toda e qualquer espécie de realidades que desagradam a Deus, que deixam Deus aborrecido, contrariado. Santo, concluindo, quer dizer separado nesse sentido. Pois bem, e sendo você capaz de apresentar o seu corpo a Deus em sacrifício vivo e santo, consequentemente, esse, muito diferentemente do sacrifício de um animal morto, esse será um sacrifício agradável a Deus. Muito agradável até, com certeza absoluta. Repito, sendo você uma pessoa capaz de se colocar numa condição em que você preserva seu corpo, cuida do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, e apresenta esse corpo a Deus em sacrifício vivo, em sacrifício santo, separado das coisas que são ruins aos olhos de Deus, certamente, consequentemente, esse sacrifício será também agradável a Deus. E Paulo chama todo esse contexto sacrificial de o vosso culto racional. E por que racional? Já disse, enfatizo, digo novamente, porque é algo pensado, é algo feito com coerência, é algo feito com inteligência, é algo feito com sabedoria, se sabendo o que se está oferecendo, se sabendo por que se está oferecendo, se sabendo a quem se está oferecendo, se sabendo qual o propósito desse oferecimento, desse culto, e por essa razão é chamado pelo apóstolo Paulo de o vosso culto racional. Ou aleluia, louvado seja Deus. Pois bem, seguindo aqui adiante, nós também observamos, agora já a partir do versículo de número 2, outras constatações, outras colocações bastante pertinentes, bastante esclarecedoras. Já falamos aqui do corpo apresentado a Deus como sacrifício vivo, não morto, como aqueles animais do Antigo Testamento, como sacrifício santo, separado das coisas que Deus reprova, e, portanto, sendo vivo e santo, é também, consequentemente, agradável a Deus, já falamos disso. E no versículo 2 agora, nós vamos às próximas observações. E não vos conformeis com este mundo, nos diz o verso 2, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja só, no versículo 2, primeira recomendação: não seja você conforme o mundo. Não ande em conformidade com o mundo.
Não se comporte em conformidade com o mundo. Não deixe que o mundo venha a modelar você conforme os interesses do mundo e que são antagônicos aos interesses de Deus. Não são os mesmos. De tal modo que, primeira frase do versículo 2, não vos conformeis com este mundo. Então, enfatizo, não seja uma pessoa conforme o mundo, seja uma pessoa conforme Deus. Não seja uma pessoa conforme a vontade do mundo, seja uma pessoa conforme a vontade de Deus. Não seja uma pessoa conforme os modelos do mundo, seja uma pessoa conforme o varão perfeito ou a varoa perfeita diante de Deus. E assim, com certeza absoluta, a sua vida vai se sair muito bem e você vai se sair muito bem na vida. E mais, duas coisas, seguindo aqui adiante, que você terá que fazer. Você terá que transformar e renovar. Como assim? Versículo 2 nos diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então você vai precisar adotar essas duas posturas, essas duas ações. Transformar e renovar. Mas transformar o quê e renovar o quê? Você vai precisar se transformar. De que maneira? Renovando o modo como você entende as coisas. Está aqui bem claro, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, se transforme. Mas esse se transforme não é que você vai transformar o seu corpo de uma coisa em outra coisa. Não se trata disso. Aqui o apóstolo Paulo aborda o nível mental, que é onde a gente entende todas as coisas. Então, renovando a maneira como a gente entende a vida, entende o mundo, entende a palavra de Deus, entende os interesses de Deus. Eu gosto muito de usar essa expressão, os interesses de Deus, porque há muitos interesses que se parecem que são de Deus, mas não são. Então é bom ter bastante atenção a isso. E na medida em que você renova o seu entendimento em relação ao modo como você entende uma ampla quantidade de realidades, você se transforma. E essa transformação, evidentemente, vai te qualificando gradualmente, não em um único momento, não em uma única data, não em uma única ação, mas vai te qualificando como uma pessoa capaz de agradar a Deus em vários sentidos e, por que não, em todos os sentidos. De tal modo que essas duas coisas não podem deixar de ser feitas, devem ser feitas, transformação e renovação. Transformando-se, ou melhor, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se transforme para melhor através de um entendimento renovado. Se você não começou ainda a renovar o seu entendimento, essa é uma ótima oportunidade para começar. Se já começou, ótimo, maravilha, continue, que Deus te abençoe nisso. E o apóstolo Paulo segue dizendo para que você deve ser transformado através da renovação do entendimento. Ele segue explicando a finalidade dessa transformação da pessoa, ocasionada pela renovação do entendimento da própria pessoa. A finalidade é para que experimenteis qual seja a boa. A finalidade é para que experimenteis qual seja a agradável,
a finalidade é para que experimenteis qual seja a perfeita vontade de Deus. Meu irmão, meu amado, minha amada, com entendimento distorcido, com entendimento mundano, com entendimento conformado ao mundo, com entendimento existindo e exercitado dentro da nossa cabeça, conforme a mentalidade do mundo, a gente é incapaz de saber sequer que Deus tem uma vontade. E é muito mais incapaz de experimentar qual seja essa vontade nas suas versões boa, agradável e perfeita. Para chegar a esse ponto, para chegar a identificar que Deus tem vontade, para identificar que Deus tem vontade e que a vontade de Deus tem versões, tem a versão boa da vontade de Deus, tem a versão agradável da vontade de Deus, tem a versão perfeita da vontade de Deus. Para chegar a esse nível de identificação e para chegar a esse nível de experimentação, precisamos anteriormente estar transformados a partir de um entendimento renovado. Porque se não for assim, você sabe qual a vontade que nós vamos experimentar única e exclusivamente? Ou a nossa própria, que normalmente nos coloca em apuros, ou a vontade do mundo. Essa é que é, assim, traz muitos problemas, ou a vontade do adversário de Deus, cujo nome eu não gosto nem de falar, mas vou falar bem baixinho aqui. A vontade do diabo. Pois é. Creio eu que você é capaz de renunciar todas essas vontades de baixa qualidade para adquirir condições e qualificações para experimentar a melhor e a mais perfeita e a mais recomendável de todas as vontades, que é a vontade de Deus, nas suas versões boa, agradável e perfeita. Então vamos ler aqui rapidamente, outra vez, o versículo 2 do capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, ou seja, não deixa o mundo modelar você. Não deixa o mundo fazer de você conforme a mentalidade do mundo. Não deixa. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se transforme. Se for preciso, se torne outra pessoa, não outro corpo. Se você é homem, você é homem. Se você é mulher, você é mulher. Mas transforme-se a partir da mentalidade, a partir do entendimento, da renovação dele. Você renova o seu entendimento e assim, sendo uma pessoa, a partir dessa renovação de entendimento, sendo uma pessoa transformada, aí sim você se afasta das vontades mundanas, você se afasta das vontades pessoais que normalmente são desorganizadas, são às vezes destrambelhadas mesmo. Às vezes as vontades humanas são egoístas. Você se afasta também da vontade do inimigo e vai caminhando em direção a experimentar qual seja a vontade de Deus. Essa top, a melhor de todas, nas suas 3 versões, na versão boa, agradável e perfeita. Agora imagine você como pode ser a sua vida em termos de sucesso, em termos de fartura, em termos de ser bem-sucedido. Como pode ser a sua vida se estiver prevalecendo na sua vida a vontade de Deus e não a vontade do mundo? Imagine como pode ser, como tão boa, tão excelente pode ser a sua vida se nela, ao invés de prevalecer um entendimento mundano, prevalecer um entendimento renovado pela palavra de Deus, que te transforma numa outra pessoa
assim então qualificada para ter experiências reais e profundas com a vontade de Deus, que é boa, repito, agradável e perfeita. A sua vida realmente, meu irmão, minha irmã, vai alcançar um salto de qualidade imensurável. Por essa razão, vale muito a pena mesmo a gente seguir com toda diligência, a gente dar atenção e seguir, praticar com toda diligência essas instruções que o apóstolo Paulo trouxe aqui na sua carta aos Romanos, instruções que também servem para nós, porque assim como aqueles eram igreja do Senhor Jesus Cristo, nós também somos. E se você, telespectador, ainda não é, pode vir a ser nesse exato instante. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você será igreja também. Igreja não são as paredes, os tetos, as sonorizações. Não, esses itens, eles são instrumentos, são locais onde a igreja se reúne, onde a igreja congrega, onde a igreja oferece o sacrifício racional a Deus, mas a igreja mesmo, somos nós. Somos eu, você e tantas e demais outras pessoas que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador e obedecem à palavra de Deus. Essa é a igreja do Senhor na terra. Então, concluindo, rogo-vos, irmãos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, aquele culto em que se sabe o que se está fazendo, por que se está fazendo e para quem se está fazendo, e não vos conformeis com este mundo. Não deixe o mundo vestir um modelo em você, não deixe. Deixe Deus vestir em você a palavra dele. Sobretudo por dentro de você. Porque normalmente quando a gente fala em vestir, dá a entender que é uma capa ou uma roupa que está sendo vestida por fora. Mas a palavra de Deus, ela veste, ou melhor, ela reveste você por dentro. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu espero profundamente, com um coração profundamente honesto e bem intencionado, que você seja essa pessoa, se já é essa pessoa, que tem experiências reais com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que Ele te mantenha assim e que você também se esforce para se manter assim. Se você não é ainda essa pessoa, que passe a ser, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador e recebendo todas as suas bênçãos, todos os ensinamentos, a proteção que Jesus traz, o conforto espiritual que o Espírito Santo traz e tantas outras e demais coisas boas que vêm para a nossa vida quando a palavra de Deus vem para a nossa vida e quando passamos a ser pessoas com entendimento transformado, ou melhor, com entendimento renovado, segundo as posições e interesses e conceitos de Deus, nos afastando, nos separando dos interesses do mundo, que são contrários aos interesses de Deus para a nossa vida. Então, meu querido, minha querida, que você participe, usufrua da boa, agradável e perfeita vontade de Deus o tempo todo e que Deus continue te abençoando diariamente e profundamente. É o meu sincero e mais profundo desejo. Por hoje, encerramos o nosso encontro. Vamos fazer uma oração encerrando. Em seguida, você vê um clipe, ouve a canção respectiva. Estará encerrado o nosso encontro desta data, pedindo a Deus oportunidade e boa ocasião para estarmos juntos novamente na semana vindoura. Senhor nosso Deus e Pai,
mais uma vez aqui, Senhor, transmitindo a Tua palavra, nesse instante, concluindo esse episódio, agradecidos ao Senhor pela saúde, pela vida, pelo ar que respiramos, pela roupa que vestimos, pelo alimento que nos sustenta, por tudo isso e por tudo mais de bom que vem do Senhor na nossa direção, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos também por este local, por esta casa, que nesse instante passa a ser veículo de transmissão da Tua palavra, do Teu santo e poderoso conteúdo, a fim de abençoar e transformar vidas. Agradecemos por todas as pessoas, direta ou indiretamente envolvidas nesse acontecimento, nessa programação. Pedimos que o Senhor abençoe profundamente também o telespectador e que leve a ele, leve ao coração, ao profundo do coração do telespectador, o poder transformador da Tua palavra, que, trabalhado pelo Teu Espírito Santo, venha a explodir de bênçãos e de benesses e de benefícios e de ótimos resultados na vida de cada uma dessas pessoas que nos acompanham. Obrigado, Senhor. É assim que te oramos, é assim que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro. Com gratidão eu faço esta oração, santuário em Teu louvor. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro. Com gratidão eu faço esta oração, santuário em Teu louvor. Pois só Tu, Senhor, vem salvar, transformar meu coração. És Tu, Senhor, que conheces as minhas fraquezas, dando-me forças com as Tuas mãos. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro. Com gratidão eu faço esta oração, santuário em Teu louvor. Livra-me, Senhor, das tentações. Purifica o meu ser. Enche-me, Senhor Jesus, com o Teu Espírito. Transborda-me, ó Pai, com o Teu poder, com o Teu poder. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro. Com gratidão eu faço esta oração, santuário em Teu louvor. Faz de mim, Senhor, um santuário, Sim, ó Deus. puro e santo e verdadeiro. Com gratidão Senhor. eu faço esta oração, santuário em Teu louvor. Faz de mim, Senhor, um santuário
faço esta oração, santuário em teu louvor, santuário em teu louvor, santuário em teu louvor. Tempo de luz.